Exercício número 1. Uma fonte puntiforme, só um comentário, é fonte com tamanho desprezível, tá? Emite ondas com potência P igual a 540 watts. Calcule a intensidade dessa onda a 3 metros da fonte, letra B, a 6 metros da fonte. Então imagine uma determinada fonte no espaço e ao redor dela uma superfície esférica tridimensional, né? Claro, como toda superfície esférica, mas imagina, envolvendo essa fonte uma superfície esférica que inicialmente terá um raio de 3 metros, e com isso eu vou calcular a potência dessa onda, a intensidade dessa onda através dessa superfície, e depois nós vamos expandir para 6 metros essa superfície de raio e calcular a nova potência. Então imagina aqui, ó, nesse desenho, um desenho genérico, a fonte está aqui emitindo ondas nas 3 dimensões. Essas ondas atravessarão uma superfície esférica ao redor delas, imaginária, tá? É só para a gente visualizar isso mentalmente. No mundo real não vai ter uma bolha de sabão de 3 metros ao redor de uma onda de som, isso não existe. É só para você imaginar, tá? Essa superfície no imaginário nosso pode ser expandida da fronteira aqui da fonte até o infinito. Então a gente pode usar esse tamanho aí imaginário o quanto a gente quiser. Essa superfície esférica terá um raio igual a x, pode ser r, pode ser d, o que você quiser. Na letra A, o exercício pede calcule a intensidade da onda a 3 metros da fonte. Então a intensidade é a potência da fonte dividido pela área, por essa área imaginária, por onde as ondas atravessam, tá? É a frente de onda, o raio de onda está aqui, ela atravessa essa área na perpendicular, olha só, e substituindo nós temos P, que é a potência, sobre 4πr ao quadrado. 4πr ao quadrado é a área da superfície esférica. Então, substituindo os valores, depois já substituindo π, fazendo a continha, eu achei aproximadamente 4,8 watts por metro. Então, o que significa isso? Significa que se você estiver a 3 metros da fonte, passa uma potência de 4,8 watts em cada metro quadrado dessa superfície esférica aqui. Ok? A 6 metros da fonte, temos isso aqui, ó, a mesma equação, mas a resposta final vai dar 1,2. Entenda bem, ó, 3 para 6 dobrou o raio. A potência cai 4 vezes, ou seja, a potência depende do raio elevado ao quadrado. Sua variação vai vir junto com a variação quadrática do raio. Número 2. Certo animal aquático tem órgão auditivo sensível a uma faixa sonora de frequências entre 40 Hz e 250 Hz. Bem diferente do ser humano, né? Que é de 20 Hz a 20.000 Hz. Sendo 1.450 metros por segundo a velocidade das ondas sonoras no meio em que ele vive, quais são os comprimentos de onda correspondentes às frequências máxima e mínima audíveis para esse animal? Bom, pessoal, é interessante saber que é uma questão mais contextualizada. Então, muitos animais aquáticos têm o seu sistema auditivo e alguns são muito sensíveis, tipo baleia, golfinho, orca. Você vê isso aí nos documentários, uma comunicando com a outra grandes distâncias dentro d'água, quilômetros de distância. Uma emite o som e a outra lá na frente escuta esse som e reconhece como do grupo ao que esse animal pertence. Então é interessante saber que os animais aquáticos têm essa capacidade. Ela é adaptada à vida na água, depende da velocidade da onda de som na água e ela varia de um comprimento máximo a um comprimento mínimo de onda. Lembra bem, olha só, esses aqui são os dados do exercício. A frequência mínima que esse animal escuta, 40 Hz. A frequência máxima, 250 Hz. E a velocidade, 1.450 metros por segundo. Vou lembrar vocês de uma equação que é V igual a lambda F. A velocidade num determinado meio, ela é constante. Se esse meio não sofrer alteração, a velocidade da onda naquele meio será uma velocidade constante. Como ela é um produto de duas variáveis, comprimento de onda vezes frequência, quando você tem esse produto, os dois são dependentes. Olha só, quando a frequência é máxima, o comprimento de onda será mínimo,
Por quê? Porque eu quero com esse produto chegar ao resultado 1450. Se uma parcela desse produto é muito grande, a outra tem que ser muito pequena. Então, quando você quiser calcular o comprimento de onda mínimo, ele ocorre na frequência máxima. Então, resolvendo isso aqui, olha só, eu tenho V igual a lambda F, V igual a lambda mínimo vezes frequência máxima. Então, olha só, velocidade 1450 igual a lambda mínimo, comprimento de onda mínimo ouvido pelo animal aquático, vezes 250. Calculando isso, eu acho o comprimento de onda mínimo do som na água para esse animal 5,8 metros. Então, entenda bem, frequência máxima, comprimento de onda mínimo. Agora, e o contrário? Bom, o contrário é o seguinte, o comprimento de onda máximo ocorre quando a frequência é mínima. Então lembre-se, de novo, isso aqui é um produto, tá? Produto de dois fatores. Quando esse segundo fator aqui é pequeno, o primeiro fator tem que ser grande para continuar dando a resposta 1450. Então você tem 1450 igual a lambda máximo vezes 40. Lambda máximo igual a 36,25 metros, né? Resposta do exercício. É um exercício padrão de ondulatória, vale a pena você estudar e principalmente vale a pena lembrar que ele é contextualizado ao interior da água e à audição de um outro animal que não é o ser humano. Número 3, agora vamos falar de nós, né, do ser humano. Um ser humano com boa audição é capaz de ouvir vibrações acústicas, ou seja, sons, né, entre 20 Hz e 20.000 Hz, aproximadamente. Considerando a velocidade do som no ar igual a 340 metros por segundo, determine os comprimentos de onda do som mais baixo e do som mais alto que ele consegue ouvir. Então, galera, o som mais baixo, mais grave, que o ser humano consegue ouvir, ele corresponde à menor frequência desses dados aqui do exercício, tá? Então, a frequência mínima de 20 Hz é a frequência mais baixa que o ser humano consegue ouvir. E com isso, ele é o som mais grave. Aplicando na equação de V igual a lambda F, eu consigo achar o comprimento de onda correspondente a essa frequência de 20 Hz. V igual a lambda F, 340 igual a lambda vezes 20, lambda igual a 17 metros. Então, olha que interessante. De novo, como eu expliquei anteriormente, para a frequência mínima, temos o comprimento de onda máximo. E o som mais alto, mais agudo, que o ser humano consegue ouvir, é o som de frequência 20.000 Hz. É 340, a velocidade do som no ar, né? Igual a lambda vezes 20.000. Resolvendo isso, e no Sistema Internacional de Unidades, nós temos 0,017 metros, colocando isso numa unidade mais usual, 17 milímetros. Então, em termos de comprimento de onda, o ser humano escuta comprimento de onda, né, de 17 milímetros até 17 metros. Muito boa questão, viu? Muito boa. É legal você estudar isso, é legal você entender que essa relação V igual a lambda F é um produto de dois fatores. Quando um deles, para a mesma onda, né, é máximo, o outro é mínimo necessariamente. Número 4. No ar, a uma temperatura de 15 graus Celsius, um diapasão, um instrumento, né, que emite uma nota, emite um som, um instrumento musical, ele pode ser usado para afinar instrumentos musicais. Um diapasão emite um som que se propaga com velocidade V1 igual a 340 metros por segundo. Esse som penetra em uma câmara frigorífica, onde o ar está a menos 1 grau Celsius, passando a se propagar com velocidade V2, aproximadamente igual a 330 metros por segundo. Lembre-se que na aula teórica eu expliquei, temperatura mais baixa, moléculas vibram menos, o som é mais lento nesse ambiente. Então, ó, no ar mais quente, 340, no ar mais frio, 330. Ao passar do ar a 15 graus Celsius para o ar a menos 1, determine a variação percentual. Letra A, da frequência do som. Essa eu já respondo de cara sem nenhuma conta, é zero. Eu posso considerar que durante esse exercício houve uma refração, uma mudança de meio ou mudança de características de um mesmo meio. O som se deslocava anteriormente no ar mais quente, passou para dentro de uma câmara frigorífica com ar mais frio, sofreu uma refração. A refração é um fenômeno que não altera a frequência. Na verdade, tudo que a gente estuda aqui no ensino médio não altera a frequência de nenhuma onda emitida. Por quê? Porque a frequência da onda depende da sua fonte.
E essa fonte não se altera durante a emissão dessa onda. Então você vai ter um diapasão que emite um som específico numa determinada frequência que não vai mudar nem antes nem depois de passar de um ar mais quente para o mais frio. Então a resposta da letra A é zero. Ó. Variação percentual da frequência é 0%. Agora para a letra B, já é interessante você pensar o seguinte, já que a frequência não se modifica, eu posso escrever os dois dados em função da frequência. Eu posso lembrar o seguinte, V igual a lambda F. Para o ar mais quente, 340 igual a lambda 1, comprimento de onda do som no ar quente, vezes F. No ar mais frio, 330 igual a lambda 2 vezes F. Dividindo um pelo outro, ou isolando F, do jeito que você quiser, você chega à seguinte conclusão. Lambda 2 é igual a 0,97 lambda 1. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu não consigo calcular diretamente lambda 2 nem lambda 1, mas eu consigo equacionar os dois, um em função do outro. Então eu já sei que lambda 2 é 0,97 de lambda 1, que é o quê? Ele indica para nós que lambda 2 é menor do que lambda 1. E a variação percentual está aqui. Ó. Se lambda 2 fosse igual a lambda 1, seria zero de variação percentual. Mas a diferença que aparece aqui, pessoal, permite calcular isso. A variação do comprimento de onda vai ser lambda 2 menos lambda 1, comprimento de onda final menos inicial, 0,97 lambda 1 menos lambda 1 dá 0,03 lambda 1 com sinal negativo antes. O que significa isso? Significa o seguinte, o comprimento de onda diminuiu, sofreu uma variação percentual de menos 3%. Ou seja, passando do ar quente para o ar frio, essa onda diminuiu seu comprimento de onda em 3%. O comprimento de onda sofreu uma redução de 3%. Essa seria uma questão clássica de uma prova discursiva de vestibular. Para os alunos aqui de Juiz de Fora, PISM 3, parte de ondulatória. Interessante saber isso aqui, tá? O especial interessante desse exercício é você entender isso, ó, frequência constante. Então você equaciona as duas fórmulas, escreve uma em função da outra de acordo com a conveniência do exercício, do que o enunciado pediu. O enunciado pediu variação no comprimento de onda. Com isso, equacionando desse jeito e depois no delta lambda, eu consegui achar a resposta. Claro que isso aqui é apenas uma formalidade matemática. A partir daqui mesmo, eu já poderia perceber, ó, lambda 2 é menor do que lambda 1 e a variação percentual foi 3% para menos. Número 5. A menor intensidade sonora que uma pessoa de audição normal pode perceber é 10 elevado a menos 16 watt por centímetro quadrado. E a máxima que ela suporta é 10 a menos 4 watt por centímetro quadrado, quando já começa a sentir dor. Uma fonte sonora de pequenas dimensões emite som que um bom ouvinte percebe até uma distância de no máximo 100 km. Determine, desprezando dissipações na propagação e considerando π igual a 3, letra A, a potência sonora da fonte. Potência dá para calcular através da intensidade, né, pessoal? E letra B, a distância da pessoa à fonte quando ela começa a sentir dor. Então a pessoa estava lá longe, a 100 km, na nossa imaginação, né? 100 km, e depois essa pessoa chega pertinho da fonte. Esse pertinho da fonte tem um limite. Se colar o ouvido na fonte, vai sentir dor. Chega no limiar da dor. Isso tudo é calculado através dos dados do exercício. Olha que interessante, ó. Potência, intensidade mínima da onda, lá longe. A pessoa escuta uma intensidade, né? A pessoa percebe uma intensidade de 10 elevado a menos 16 watt por centímetro quadrado. A intensidade máxima que essa pessoa aguenta é 10 a menos 4, que é muito maior que 10 a menos 16. O raio inicial onde essa pessoa se encontrava era 100 km. Colocando em unidades do SI, dá 100 vezes 10 ao cubo metros. K é 10 ao cubo, 100 é 10 ao quadrado. 10 ao quadrado vezes 10 ao cubo, 10 à quinta. E o π, vamos considerar 3, tá? Por conveniência mesmo. Pessoal, vamos lá. Intensidade mínima que a pessoa escuta, lá longe, ó. Vamos converter para unidades do SI.
10 elevado a menos 16 watts por centímetro quadrado. Centímetro é centímetro. Prefixo centi, 10 a menos 2, vezes metro. Tudo isso elevado ao quadrado. Então nós temos 10 a menos 16 dividido por 10 a menos 4, já em unidades do metro quadrado aqui. Dá 10 a menos 12 watt por metro quadrado. Então lá longe, a 100 km de distância, a intensidade convertida para watt por metro quadrado, SI, dá isso aqui, 10 a menos 12. É bom você sempre usar prefixos físicos, aqui no caso o prefixo centi, para converter unidades que não são do SI para o próprio SI, tá? Por que isso? Eu preferi colocar tudo em metro para poder já dar a resposta aqui, ó, em watt, que é uma unidade do SI que depende do metro. Então vamos lá, essa intensidade mínima, lá longe, 100 km de distância, é a potência sobre a área de uma superfície esférica que passa por aquele ponto. Ou seja, por uma superfície esférica que tem um raio de 100 km. Entenda bem, temos uma fonte sonora, ao redor dela uma superfície esférica com um raio de 100 km e a pessoa situada em algum ponto dessa superfície. A potência a intensidade é potência sobre a área. O exercício pediu a potência da fonte, então a potência vai ser a intensidade vezes a área. A intensidade mínima, que é lá longe, ó, a intensidade mínima vezes a área é intensidade mínima vezes 4πr ao quadrado. Intensidade mínima, que eu calculei no SI, 10 a menos 12, vezes 4, vezes 3, vezes 10 a quinta ao quadrado. Cuidado aqui, hein? Com o expoente, 10 a quinta elevado ao quadrado dá 10 a décima. Resolvendo isso tudo e colocando na resposta watt, 0,12 watts. Então, a potência dessa fonte, que a pessoa escutou lá longe, a fonte emitiu na potência de 0,12 watts. Se essa pessoa for chegando perto, ela vai chegar até um limite onde vai começar a sentir dor. Esse limite nós vamos calcular pela intensidade máxima que ela suporta. A intensidade máxima, dado do exercício, 10 a menos 4 watt por centímetro quadrado. Entenda bem, vamos converter isso aqui para metro, como eu falei anteriormente. Olha, o C é 10 a menos 2. 10 a menos 2 ao quadrado, 10 a menos 4. Então, resolvendo isso, dá 1 watt por metro quadrado. De novo, ó, intensidade é potência sobre a área. Agora, o que eu quero resolver é a distância da pessoa até a fonte. Essa distância é um raio. É o raio de uma superfície esférica imaginária que passa pela pessoa numa determinada distância da fonte. Essa determinada distância é a distância mínima para essa pessoa sentir dor. Vamos lá, ó. Intensidade máxima suportada por ela, P sobre A, P sobre 4πr ao quadrado. Isolando o raio, que é o que eu quero calcular, a distância para começar a sentir dor, né? Jogo a intensidade para cá, tenho potência sobre 4π vezes a intensidade máxima. 0,12 calculado na letra A, sobre 4 vezes 3 vezes 1. 0,12 sobre 12, 0,01. Então o raio ao quadrado é 0,01. Tirando a raiz quadrada, eu encontro 0,1 metro, ou seja, 10 centímetros. A fonte está ali, parada. Se essa pessoa vir aproximando, quando ela chegar a 10 centímetros da fonte, essa pessoa começará a sentir dor. Então esse é o limiar da dor. Esse é o limite que essa pessoa pode chegar da fonte e ainda aguentar ouvir esse som. Número 6. O ser humano distingue no som certas características, denominadas qualidades fisiológicas. Considere as seguintes afirmativas. Número 1. A qualidade que permite ao ouvido diferenciar sons fracos de sons fortes é a intensidade. Número 2. A qualidade que permite ao ouvido diferenciar sons graves de sons agudos é a altura. Número 3. A qualidade que permite ao ouvido diferenciar sons de mesma altura e intensidade emitidos por fontes diferentes é o timbre. Então vamos comentar um pouco sobre isso aqui. O ser humano consegue diferenciar sons fracos de sons fortes, sons pouco intensos de sons muito intensos. Então a intensidade é a qualidade fisiológica que permite ao ser humano distinguir esses tipos de sons. Ok?
A qualidade que permite ao ouvido diferenciar sons graves de sons agudos é a altura. Isso. Sons baixos, sons graves. Sons altos, sons agudos. Então a número 2 está correta. Número 3, timbre. É isso mesmo. Timbre permite ao ouvido diferenciar sons de mesma altura e intensidade e, digo mais, mesma nota musical, mas emitido por fontes diferentes. São sons de mesmo harmônico, mesma nota musical, vários harmônicos juntos no mesmo som, mas o ser humano diferencia isso. Diferencia por quê? Pelo timbre. E o timbre está relacionado com o quê? Com a forma da onda emitida pelo instrumento, ou das várias ondas emitidas pelo instrumento. Então, a guitarra, por exemplo, emitindo uma nota, tem um timbre que o ser humano diferencia, por exemplo, do bongô, instrumento de percussão, emitindo a mesma nota. Guitarra e baixo dá para diferenciar as notas, são os timbres. Então, a voz de um cantor ou de uma cantora em relação a outro cantor ou outra cantora, os timbres são diferentes. Mesmo lendo a mesma partitura, cantando a mesma música, emitindo a mesma nota, a forma das ondas sonoras que são emitidas por uma pessoa é diferente da forma emitida pela outra. Depende do aparelho fonador da pessoa. E o nosso aparelho auditivo consegue diferenciar isso na qualidade fisiológica chamada timbre. É isso. Todas as afirmativas são corretas. Pessoal, por hoje é só. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.